Nosso padroeiro é São Tomás. São Tomás? Nossa, Suma Teológica é perfeita, né? Não, São Tomás. Quem? More. Era isso que tu queria, Vinícius? Era isso. Ele mesmo, São Thomas More. Thomas. Muito prazer. TH. Sejam bem-vindos ao podcast onde falaremos sobre o nosso padroeiro. Tudo bom, Vini? Tudo maravilhoso. Tô aqui olhando pra foto desse homem. Tá me olhando aqui com essa semblante muito sério, né? Um homem muito sério, isso? Ele é muito sério, mas muito sério, só na foto. Tudo bom, Aline? Tudo certo, seu Pablo? Como é que estamos depois de alguns dias sumidos novamente? Os empecilhos da vida são assim, né? Mas a gente tá aí, a gente batalha, a gente corre atrás e a gente está sempre unido pelo maior bem que é alcançar o céu, né? Exatamente. E nada melhor para nos ajudar a alcançar o céu do que conhecer novos santos, porque eu diria que mais do que 5 pessoas não conhecem esse santo, dos que estão ouvindo. Mais do que 5 pessoas? Mais do que 5. Chutando assim, ó. Eu não sei quantas pessoas escutam, não tenho esse dado. Mas com certeza, eu acho que a maioria não conhece. É, mas sei lá, de 100 eu acho que 102 não conhecem. Eu acho que é mais ou menos isso aí. É o nosso mais ilustre desse lado. desconhecido. É, tipo isso. É assim como falam do Espírito Santo, né? O grandioso grande desconhecido. É verdade. Mas, antes de tudo, né? Padroeiro. De onde é que vem essa palavra? O que significa padroeiro? O Vini não sabe, a Aline não sabe, muito menos eu. Então a gente vai pausar e a gente vai voltar com a informação. Na verdade, depois dessa nossa rápida pesquisa, o nosso querido Google nos explica que padroeiro é aquele que tem o padroado. O que significa isso? É aquele que defende, que protege. E em termos católicos é também aquele que é o nosso intercessor. Como sinônimos nós temos defensor, advogado, padrinho, e patrono, protetor, tutor e essas e coisas. E por aí todas. vai. E agora eu me lembrei de uma coisa. Ele é o responsável por rezar por nós lá do céu. A gente escolheu ele, a gente deu pra ele essa missão. Ó, Sim. ora, Vai firme aí, cara. Ora pro nobis. Ora pro nobis. São Thomas More, que é um homem que, por favor, né, vá no blog e pesquise São Thomas More. E dê uma olhada na foto desse chanceler. O cara é estileira. Não, pensa assim, Inglaterra. Pronto, né? Já viu que é um alto padrão, nível, uma assim. Tem finesse. estilo, né? O tem cara estilo. tem, assim como nós, não podia ser ninguém menos pra ser nosso padroeiro, né? Tem que... Exatamente. Deixa pra lá. Mas vamos a um pouco mais de dados sobre ele. Alguém saberia me dizer aí quando ele nasceu e, enfim, a gente sabe que ele é da Inglaterra, porque a gente acabou de falar, mas sei lá, há muito tempo atrás ou é mais recente? É de 1400 e lá vai bolinha, né? São Tomás More nasceu dia 7 de fevereiro de 1478 na Inglaterra. E já falar dia de morte, essas coisas assim, festa, Fala, não é assim? Então ele morreu no dia 6 de julho de 1535, com apenas 57 anos. Morreu novo, né? Mas logo a gente vai explicar o porquê que aconteceu. E apesar de ter morrido no dia 6 de julho, o dia da sua festa é dia 22 de junho. Então a gente também vai explicar isso um pouco mais adiante, né? De por que nós comemoramos isso assim tão diferente, né? E ele foi nada mais, nada menos que, me ajudem aí, filósofo. Certo. Estadista, ou seja, um homem do governo, um homem de estado. Diplomata. Diplomata? O que é um diplomata? É aquele que... É aquele chocolate, né? Ah, Não, foi bom. O diplomata ele é responsável por manter as boas aparências e cuidar dos problemas espinhosos que aparecem. que ele fazia muito bem, né? veja. Porque ele é um cara de muito carisma. Muito. Veja bem, ele era responsável por cuidar de problemas espinhosos. Vamos ver o que isso tem a ver com a sua morte. Porque justamente um problema bem espinhoso levou à morte de São More.
São More. Ele era escritor, além disso, grande escritor. Ele tá ali na época do Renascimento, né? Então ele tem muito daquilo que o Renascimento tem de adorar, escrever carta, escrever muito bem. Era um homem que tinha um domínio tremendo do latim e do grego, assim, sabia muito latim e grego, vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas era um alto nível, assim, né? Sim, advogado. Pra ser advogado na época tinha que ser muito inteligente. O advogado de hoje não sabe nem falar latim direito. Eu acho melhor a gente deixar isso quieto. Deixa pra lá. Mas na época, olha, você advogado não era assim. Não era assim. Um dos motivos, são inúmeros motivos para ele ser o nosso padroeiro. Mas um dos é porque ele também era um grandiosíssimo piadista, né? Dizem que ele tinha... Santo do bom humor. Isso aí, né? E ele tem até uma oração do bom humor, que vale a pena. A gente vai postar nos nossos stories e no feed pra vocês darem uma olhada. O Papa Francisco reza ela todo dia, né? E a gente recomenda que vocês rezem também, porque... Ele disse que reza, eu não acredito. E tanto dizem que ele foi um piadista, né? Porque no momento da sua morte, né? Ele fez uma bela piadinha. Mas eu acho que se a gente contar agora, a gente já vai dar um spoiler da morte. Depois, né? Isso. Tá, vamos lá. O que mais que nós temos dele aí? Um tremendo pai de família, grande pai de família. Vamos falar mais sobre a família dele, mas ele era o clássico leigo. É isso aí. Tinha família, trabalhava, não tinha assim, a princípio, nada de extraordinário. Era gente como a gente. Claro, ele era chanceler da Inglaterra, mas mesmo assim. Pensa no Concílio Vaticano II, Lumen Gentium lá, tá? Lá se diz qual que é o papel do leigo. É esse papel exercido muito antes da Lumen Gentium que levou São Tomás More a ser santo, né? A ser proclamado muitas coisas e principalmente no fim da sua vida ele também foi mártir. Então aqui a gente pode, antes de entrar especificamente na vida dele, trazer um ponto sobre o martírio, né? Porque a partir do ponto que a gente entende um pouco o martírio, a gente vai entender a beleza dessa graça de ser mártir, porque é um presente, é uma graça, tá? Diferente do que muita gente pensa. Muita gente acha que, vou morrer por Deus. É simples. Normalmente é algo que acontece assim, né? Estão ali os cristãos ali num canto, aí chega uma galera e diz assim, não, aqui não pode ser cristão não. Não, mas eu vou ser. Plau. Acabou. Tá no céu. A gente tem uma concepção, muitas vezes errônea, de que é assim que se forma ou se vira um mártir, né? Mas, na verdade, com a vida de São Tomás More, a gente vai conseguir compreender que o martírio é uma graça. Porque antes de morrer por Cristo, é necessário que nós vivamos para Ele. Porque nós entregamos a nossa vida, E aí que está, voltando de novo ao Lumen Gentium, o que diz lá? Que nós possamos santificar o nosso trabalho, que nós possamos santificar a nossa vida. E o que esse homem fez foi realmente santificar tudo por onde ele passava. Advogado, estudioso, e quando ele recebeu um cargo, que eu vou mentir se eu disser o nome do cargo, eu não sei se foi quando ele foi chanceler, mas ele ficou responsável pelos parte burocrática lá, de papelada e coisa arada, e resolver casos, vamos dizer assim. Ele foi o que mais resolveu. Foi porque ele... Não, isso foi antes de ser chanceler. Né? Porque ele era tipo um juiz. Isso. Né? E naquela época era muito comum os juízes, tipo assim, escolherem os casos que iam julgar. Não só julgar injustamente, mas escolher. Então, tipo, que no fundo acontece meio que até hoje, assim, né? Segura essa parte. Foi assim que o Catholic Talk foi censurado. Não, mas tipo assim... Aí as pessoas mais pobres que tinham algum problema pra ser julgado, era comum que elas tinham que arranjar dinheiro pra fazer algum suborno, né? Ele nunca aceitou suborno e quando ele foi juiz, ele julgou todos, cara. Ele não deixou nenhum na lista de espera. Imagina o pessoal que trabalha aí com negócio de advocacia e tal, o quanto de causas tem que às vezes ficam anos. Cara, ele resolveu tudo, não deixou nenhum, cara. E quantas folhas de papel será que não tinha no escritório desse homem? E daí se diz, né, que foi aos poucos sumindo toda aquela papelada. Por quê? Porque ele estava santificando o trabalho dele. Ele estava fazendo aquilo ali por amor a Deus. E é o que nós devemos fazer. Aí você pensa o seguinte, como é que a gente vai santificar o nosso serviço, né? Se a gente trabalha em diversas coisas, a gente pensa, como é que eu vou santificar aqui e ali? Aí nós estamos no Brasil e ele está no meio da política.
e ele conseguiu se santificar nesse meio, né? Claro, ele não estava no Brasil, estava na Inglaterra, mas é política. E ele conseguiu se santificar nesse meio. E a gente às vezes olha e começa a julgar, né? Ah, porque os políticos não sei o quê, porque... Mas você santifica o seu trabalho? Tem um papa, não lembro que papa que é agora, mas olha isso, veja bem, que a maior caridade que um cristão pode fazer enquanto trabalho é se envolver na política. Porque na política, assim, todos os trabalhos são dignos, né? É evidente. Mas na política é um trabalho que tu atinge o maior número de pessoas possível. Então, quando um cristão vai lá com reta intenção diante de Deus para fazer aquele trabalho por Deus, é a maior caridade que ele poderia fazer no trabalho. Tu vê, né? Que já é um martírio... Vote Pablo para prefeito. Jamais. Mas enfim, quem sabe a gente pega a vida dele de um modo cronológico. Acho que é a melhor forma de seguir isso aqui. Então, assim, eu falei antes, né, que ele sabia muito grego e latim. E ele foi confiado, vamos dizer assim, né, para ser... Não sei como é que é a palavra. Que ele tinha um tutor. Como é que alguém tem um tutor? Tutoriado? Não existe essa palavra. Não sei. Não isso aí, é isso aí. Aluno? Tipo aluno, né? De um bispo, né? Durante um tempo. E depois ele estudou grego e latim em Oxford. O bicho era muito estudioso. E ele sempre se destacou, assim, né? Por ser muito inteligente e tal. Ele era amigo do Erasmo de Roterdã, que é um renascentista bem famoso. E esse cara, que é assim, um gênio do latim, escreve muito bem e tal, disse certa vez que esse é o verdadeiro escritor do latim, o Thomas More. Tão bem que ele escrevia assim, né? E bom, ele viveu alguns anos num mosteiro, né? Ele era muito dedicado à oração e ao estudo, mas ele não virou monge, porque ele chegou à conclusão que aquela não era a vocação dele. E não só no mosteiro, né? Depois, quando ele saiu do mosteiro, ele ficou mais um tempo ainda sei lá, vou mentir. Mas ele saiu do mosteiro e ele foi tentar mais uma vez seguir uma outra congregação. Ah, isso eu não sabia. E aí não deu certo também não. Esse negócio que não é pra mim. Aí ele percebeu, apanhando, que a vocação dele não era essa. Mas a gente tenta, né, Vini? A gente tenta. Não, isso é muito interessante porque ele percebe que ele não tem vocação religiosa, mas ele não fica tipo, rezar não é pra mim, então esse negócio intelectual, isso é tudo pra monge, deixa pra lá. Não. Ele leva tudo isso que ele aprendeu pra vida dele, vivendo essa coisa da santidade cotidiana. E quantas vezes a gente tem essa coisa nas paróquias, aí afora, né? O cara reza um pouquinho mais, vai ser padre. Por quê? Porque ele faz o que todo mundo devia fazer, né? E São Tomás More dá um exemplo muito bom disso, né? E já que eu falei que ele era um grande intelectual, né? Tem duas coisas importantes também. Ele escreveu várias obras assim, mas a mais famosa é a obra Utopia, que é uma obra bem complicada porque o pessoal interpreta ela de um modo totalmente errado, né? E que tá até no Enem. Tá até no Enem. Sim. Não tem como explicar aqui sobre o que se trata a Utopia, mas a gente vai dizer do que não se trata, gente. Não é um comunismo medieval. É só o que eu posso dizer, né? Porque nessa obra ele imagina como seria uma sociedade, inclusive ele que criou essa palavra, utopia, né? Que significa não lugar, né? Utopos, em grego. E aí, daí que vem a palavra utopia. E enfim, e aí o pessoal acha que ele estava fazendo uma apologia ao comunismo, nada, não tem cabelo nenhum. Se alguém tiver dúvida, chama no direct que eu explico. E já que a gente está na rua, né, de novo, né, Martinho Lutero, ele refutou o Martinho, né? Seu Martinho, segura o teu pagode. Exatamente. Não vem com esse papo pra cá, não. Que papo é esse? Que papo é esse, Willis? E ele tinha um certo ranço, assim, com o Lutero, né, que ele ia e buscava sempre melhorar a igreja e tudo mais, e o Lutero tava lá fazendo justo o que não era pra fazer, né? Tava lá estragando o patê todo. Não, e vejamos que não era tipo assim, eu sou contra o que está pregando Lutero por aí. Não, era tipo na raiva, né? E o cara não era tipo no carinho com o Lutero. E é aquela coisa, assim, o Lutero com aquele livro maluco dele, né? Defendendo que o homem não é livre, não sei o que. O bicho não é tipo assim, refutou, não. Ele escreveu um livro pra refutar, né? Refutando cada uma das coisas. E até o assunto de hoje não é Lutero, mas só pra fazer um adendo. Uma das coisas que Lutero chamava muita atenção nos debates não era porque ele debatia bem, mas é porque ele ofendia muito. Ele era muito agressivo, Lutero muito agressivo, ofendia muito os opositores dele. Então sobrava ofensa e faltava inteligência, na verdade, né? E São Tomás More é um homem elegante, né, cara? Ele tava
pirado, mas ele, não é assim, por causa disso, isso, aquilo, barará, barará, aqui, ó, a Sagrada Escritura, nananana. Enfim, é outra história, né? Depois, então, a gente falou que ele viu que a vocação dele não era religiosa, e ele se casou, né? Se casou, teve 4 filhos, mas depois de 6 anos de casamento a esposa morreu. E ele casou de novo, né? Que não era o costume da época, mas ele casou de novo porque ele queria também que os filhos dele crescessem com uma mãe por perto. E a dedicação dele para a família dele é uma coisa que chama muita atenção, né, Paulo? Não somente a dedicação à família, mas aqui prestem atenção sobre o posicionamento dele para o sacramento do matrimônio. Por quê? Vejam ele, casou-se, teve filhos, a mulher morreu e o sacramento nos diz que até que a morte os separe. Exato. E ele seguiu o que nós católicos cremos. Ele é católico, certo? E aqui a gente já começa a ver a relação dele com este sacramento, porque isso tem muita influência na vida dele. Voltando então à família, são 4 filhos, homens e mulheres. Naquela época, quem que estudava? A tigrada, né? Só os homens. Eram só os homens, né? Mas esse homem, ele é tão top que ele inventou o homeschooling. Ele praticamente inventou. Por quê? Porque ele criou uma forma de educar as suas filhas em casa ao mesmo padrão de que educava os seus filhos. Até interessante que os amigos dele, que eram renascentistas, né? Eu sou super avançado, sou renascentista, não pensavam na educação feminina. E vendo o exemplo dele, muitos, realmente, talvez as mulheres devessem ser educadas. Olha, pra vocês terem uma ideia, a todos os filhos, homens e mulheres, ele ensinou latim, grego, lógica, astronomia, não é astrologia, tá? É astronomia, medicina, básico da época, né? Matemática e teologia, irmão. Um negócio absurdo. Tanto que tem uma ocasião em que uma filha dele, a Margaret, né? Que era a filha mais próxima dele, a filha do coração, assim, vamos dizer, né? Essa que vocês vão achar cartas por aí. Muitas cartas. Sensacional as cartas que eles trocam, né? Essas cartas são de quando Thomas More estava preso, mas vamos falar disso mais à frente. E aí a gente consegue ver realmente que foram formadas, né? Que tiveram um estudo, porque a forma como essas cartas chegam... não é uma conversa tipo assim, papai, estou com saudade. Né? São coisas realmente que assim a gente consegue perceber que ele teve uma influência muito grande, né? E com seus filhos, com a sua família, na sua casa, e foi realmente um verdadeiro pai de família e um verdadeiro dono de casa, né? Porque tem relatos de que os seus empregados, porque a gente até não comentou sobre isso, né? Mas era um homem de alta sociedade, né? Ele tinha dinheiro, família, enfim, né? E os seus empregados, todas as pessoas na sua casa, eles rezavam 2, 3 vezes por dia, tudo junto, iam na missa dominical, tinham também a oração do terço, às vezes, na casa deles. Então, assim, ele era realmente um verdadeiro pai de família, né? Só pra terminar o que eu ia dizer, que numa das ocasiões a filha dele escreveu uma carta em latim. E eu não sei se ela escreveu para um bispo ou se ela escreveu para ele e ele mostrou essa carta para um bispo. Mas em alguma ocasião um bispo acabou vendo aquela carta, né? E dele, nossa, mas esse latim tá muito bem escrito, isso aqui tá absurdo. Quem que escreveu isso aqui? Foi a minha filha. E o bispo... uma mulher escrevendo tão bem, jamais, não acreditou. E depois ele, não, é minha filha mesmo, minha filha fala latim e escreve assim. Então, e até a esposa dele, né? A esposa dele também, ele casou com uma mulher que era mais velha e tal, e ele insistiu para que ela aprendesse a tocar piano, porque ele não queria que ela fosse só uma dona de casa e tal, né? E isso ainda mais pra época, é muito impressionante. Ele queria que ela aproveitasse esse lado artístico e se ocupasse com outras coisas também, né? E é impressionante que não bastava para ele ser santo sozinho, né? Tinha que santificar os outros ao seu redor também. E a compreensão do seu papel como cristão no mundo, né? Santifica a esposa, santifica os filhos, cuida de todos, leva todo o caminhão pro céu, não só ele não vai pro céu sozinho. E ele se esforça para os outros irem junto com ele, né? Diz que ele tinha um amor tremendo pelos filhos. E numa das suas cartas, que ele escreve para as crianças, ele diz que cada vez que ele castigou um deles, ele também deu 1000 beijos depois.
né? Então, de ter essa consciência de que não é só aquele amor docinho que a gente tem, né? De, tudo pode, tudo é, tudo quer, tudo vai na vida de família, mas também tem a firmeza, né? A parte rígida, a parte dura, porque é assim que as coisas andam, né? Então, vai balanceando. E diz também que ele tinha... tem uma frase de São João Paulo II que diz o seguinte: sentindo a vocação para o matrimônio, a vida familiar e o empenho laical, casou-se. E ao longo de toda a sua vida foi um marido e pai afetuoso e fiel, cooperando intimamente na educação religiosa, moral e intelectual dos filhos. A sua casa acolhia genros, noras e netos, e permanecia aberta a muitos jovens amigos que andavam à procura da verdade ou da própria vocação. Além disso, na vida de família, dava-se largo espaço à oração comum e à lectio divina. Esse negócio dos genros e das horas é interessante, né? Porque ele teve um genro, que eu acho que era o William, o nome, que foi o que casou com a Margaret. Quase certeza que é isso mesmo, quase certeza. Não, é isso mesmo. E quando o William queria casar com a Margaret, ele tava meio que pendendo pro luteranismo, né? Porque eu acho que o Lutero tá certo e tal. E o Thomas More, isso aí não vai dar casamento não, né? Isso aí não vai dar casamento não. E ele conseguiu, não só através de discussão e tal, mas ele nunca fez com que o garoto aí não pudesse frequentar a casa dele e tal. Ele ia lá, conversava com o rapaz e tal, de modo que o cara se converteu, virou católico. E depois da morte de São Thomas More, a biografia mais importante que a gente tem, né, além do que está nas cartas que ele mesmo escreveu, é escrita por esse genro. Porque esse genro, assim, se tornou um cara tão admirador do sogro dele, que ele escreveu uma biografia contando essa vida extraordinária. E depois, para os processos de canonização, essa biografia foi essencial, porque foi escrita logo depois da morte, então conta como ele viveu mesmo, né? E além do trabalho com a família, desse cuidado com a família, ele também tinha um grande amor pelos pobres, né? Mantinha uma casa no centro da cidade, que era alugada. E ele alugava, né? Ele pagava pela casa. E dava asilo aos pobres. Então ele acolhia os pobres lá. Pensa, não tinha obrigação nenhuma, ele fazia isso. Aí você, né? Olha essa sociedade na época. O cara, advogado, certo? Intelectual, cuidava da família, cuidava dos pobres. O rei deve ter feito o quê? Vem pra cá. Claro, esse cara é bom, né? Esse cara é bom, eu preciso desse cara do meu lado. E fez o quê? Moço, tá a fim de ser chanceler da Inglaterra? Pouca coisa, assim. É só um carguinho aqui de leve, né? Chanceler, pra quem não tá ligado, era o cargo mais importante, né? Depois do rei... Ainda existe, né? Ainda existe isso. É o cara que comandava, né? Todos os negócios da Inglaterra, o chanceler, assim, né? Porque, claro, o rei tinha a autoridade suprema, mas o rei não ficava cuidando do negocinho e tal. O homem de negócios do estado que organizava tudo era o chanceler. Muitas vezes o rei nem conhecia todo o seu reino, né? Não. Andava a galera, ó, vai lá ver o que tá acontecendo lá naquele canto lá pra mim. E o Thomas More era perfeito pra isso, né? Porque era um cara honesto, muito inteligente, se dava bem com todo mundo, como a gente vai falar em seguida, né? Era um cara simples, um cara engraçado, né? Tinha fama de ser piadista, né? E, enfim, ele era piadista de fato, né? Era um homem muito bem-humorado. Como a gente falou, a Aline comentou no começo que tem essa oração, né? Do bom humor. E também o fato dele ser uma pessoa simples, a gente vê por aquilo que a gente falou antes, de que ele julgava todos os casos, quando ele era juiz, né? Ele não ficava descartando, esse aqui é de um pobre, não vou julgar. Pra vocês verem como o cara era, assim, inteligente e ao mesmo tempo tinha um senso de humor, né? Teve um caso em que os camponeses de uma região estavam reclamando por furtos, né? Eles estavam tendo muito furtos ali, e eles foram reclamar com um juiz. O juiz julgou dizendo que a culpa era deles, porque eles eram desavisados, não ficavam cuidando das suas coisas. Aí quando foi ter outro julgamento desse caso, São Thomas More combinou com um cara para furtar o alforje desse juiz, antes de começar o julgamento. E aí durante o julgamento o juiz, de novo, começou a colocar a culpa nos camponeses, a culpa era deles, porque eles não cuidavam das suas coisas. O senhor tem o seu alforje aí, né? E o cara não achou o alforje, né? Aí o São Thomas More disse, tá aqui, ó. Claro, devolveu pro cara e disse, mas pela sua lógica a culpa é sua, então, por não estar contigo, já que é assim que tu pensa. E aí o cara mudou o modo como ele pensava e viu que não, realmente alguma coisa precisava ser feita, né? Pois é, pra te ver, tipo, no próprio, sei lá,
foro, onde é que era lá que o juiz, onde o juiz estava, ele não estava com Ford, né? Isso que era 1400, então realmente é uma marca de carro que ela já tá aí há muito tempo, Ford. Né? Não, era um Ford Fiesta, um Ford Ka? Qual que era? Não, era um Alforge. Alforge. Se você não sabe o que é um Alforge, tem um nome, tem eu um outro sei, nome, né? era que nem os anões forjadores. Isso, deve ser. Do Senhor dos Anéis. Não, é... Da Forja. Não, Não, deixa. Vai procurar no Google aí. Consulta o Aurélio. Procure um podcast sobre direito. Isso. Não estude isso conosco. Não, melhor não. Mas enfim, então ele foi, como a gente falou, né? Foi promovido aí pro alto governo e aí começou o Shabu, né? Ou não. Antes de começar o Shabu, ele teve uma relação magnífica com o rei. Isso é verdade. Porque era bruxo. Esse homem era tão santo, tão justo e tão virtuoso que até mesmo na sua morte ele diz que ele foi fiel ao rei em todos os pontos e em todos os momentos. Porque a igreja também nos pede isso, ser fiéis e respeitar os nossos governantes. E ele fez isso. Até ele morre dizendo, né, São João Paulo II, quando nomeou ele patrono dos políticos. Opa, informação nova, patrono dos políticos? Patrono dos políticos e homens de Estado, exato. Ele morre dizendo assim, sou servo do rei, mas de Deus primeiro. Exatamente, porque vejam só como era realmente um homem virtuoso. Porque ele estava ali santificando todo o seu trabalho, e ao santificar o seu trabalho, ele deve sim obedecer os seus superiores. Então, é perfeita a frase dele, né? É perfeita a frase dele. E tem um momento onde a frase dele faz sentido na sua morte. Porque o rei era malandrão. Ele era casado, né? E ele viu que não estava conseguindo ter um filho. Que não era pouca coisa, né? Era pouca coisa, não ia deixar o herdeiro, né? E aí o que ele... Por favor. O casamento dele já foi um negócio também meio assim, né? Nos trancos e barrancos, que casou com a cunhada, né? Casamento de... A Catarina de Aragão. 90% dos reis era isso, né? Ancestral do Didi, né? Catarina de Aragão. Sim. É por isso que o Didi tem uma vaga na Globo. Teve, né? Sim. E agora acho que ele não tá mais na Em Globo. consideração, né? Claro. Sabe, né? Essas coisas assim... Mas, sobre a Catarina de Aragão, não dá pra falar, até porque não é um episódio sobre história Catarina da Inglaterra. Não é, exato. Mas, sim, tem gente que diz que ela era muito virtuosa, assim, né? Não sei, isso é controverso. Isso aí é a informação que o Vini tirou do bolso. Não, mas é porque ela aguentou, porque assim, o que acontece, né? O Henrique VIII se casou, então, né, com essa cunhada, precisava de autorização, ele ganhou essa autorização pra isso. E aí, bom, o irmão dele tinha morrido, né? Que, se eu não tô enganado, tinha morrido. Sim, o irmão dele não tava vivo. Com o irmão. E aí o irmão morreu. Bateu as botas. Só que não se poderia fazer isso a princípio. Não. Daí eles foram atrás de uma autorização. E o Papa vai fundo, vai que é tua. Casou com a Catarina. E aí, a Catarina não dava filho homem, teve só filhos mulheres. E o bicho começou a ficar irritado, né? Ficou aí ele começou a... Olha só, ele queria casar com outra mulher pra ver se conseguia filho homem. E aí ele começou de conversinha. Porque a culpa é por eu ter casado com a cunhada. No fundo, esse casamento tá amaldiçoado. Logo, esse casamento não aconteceu. Eu posso me casar de novo. Esse casamento não é válido. Ei, Papa, o casamento não valeu. Me libera. E o Papa... Não. Nix. Ele falou, eu acabei de te dar a sentença pra tu poder casar com essa mulher. Agora, não foi válido, anula. Rapaz, e o homem ficou bravo, viu? Ficou pistolaço. Quem era o Papa pra questionar a autoridade do rei? Tanto que ele não sabia disso, mas ele estava, naquele momento, fazendo um cisma com a Igreja Católica. Por quê? Peraí. Tu não vai deixar, então? Isso. Então tu não vai deixar, então, não. Um rei mimadíssimo, né? Eu não sei nem como virou rei. E aí ele começou Devia a falar... ser filho único, né? Pra ser mimado. Aí não tenham só um filho. Aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a ir falar com a galera dele. Meu, olha só. Olha que absurdo, meu. Olha que absurdo, velho. Mano, cara. O Papa não deixou, mano. E aí...
os caras dele começaram a dar um apoio pra ele, porque sabia que ele tava bravo. Quem é que ia discordar dele, né? Só o Thomas pra discordar dele. Quem que vai... Não somente o Thomas, tem mais um homem que discordou dele. Mas é que esse outro ele não consultou diretamente, eu acho. Não. É porque assim, ele tinha uma amizade, entre aspas, né, com o Thomas. Por quê? Era o seu chanceler. Era um homem que todo mundo admirava. A Inglaterra inteira admirava ele. Então, se Thomas vai do lado dele e apoia ele contra a decisão do Papa, tá feito. Todo mundo vai dizer, o rei e o Thomas. Não, então fechou, tô junto. E aí a galera... O rei tanto faz, mas Thomas disse não. Então é porque deve estar certo isso aí. É que tinha gente que nem conhecia o rei, né? E conhecia São Tomás. E começa com essa papo assim: Vini, tá comigo ou tá com o Papa? Hein, Vini, tu tá comigo ou tu tá com o Papa? Tô contigo. Aline, tá comigo ou tá comigo? Tô contigo. Não, tô contigo. De medo, começaram a apoiar ele. E ele se autoproclamou. Como é que é a palavra? Chefe supremo da igreja da Inglaterra. Da igreja na Inglaterra. Ele a princípio não queria fazer outra igreja, né? Mas tem que ir pra não chorar. Chefe supremo. É tipo assim, Supremo Senhor Caiou. Não, é tipo aquela coisa de quando quando o cara é criança, né? Eu sou o chefe. Eu sou o super chefe. Eu sou o mega super chefe. Fica nessa. Exatamente isso que ele fez. E aí ele começou a conversar não somente com pessoas do poder, mas também com bispos. E os bispos também tremeram as perninhas e foram indo com ele. Somente um bispo não foi nas pilhas dele. E é por isso que a festa de São Thomas More não é no dia da morte de São Thomas More. É no dia 22 de junho. Porque a gente comemora São Thomas More e esse outro cara que foi martirizado pelo mesmo motivo, mesmo que não no mesmo dia. Que é... John Fisher. Exatamente, Bispo John Fisher. Bispo John Fisher. Foi o cara que ficou lá e disse, não vou gostar desse negócio aí não. E aí vocês pensem o seguinte, toda a Inglaterra assinando, apoiando, indo na vibe ali. Muitos nem sabiam que era um cisma ou que está realmente indo contra a igreja, porque era o rei que estava ali determinando isso. E o que aconteceu? Eles começaram a querer, então se São Thomas não vai apoiar, então a gente precisa saber o porquê que ele está indo contra o rei. Vamos julgá-lo. E foram julgar o cara. E nos julgamentos e tal, tem uma história que diz o seguinte: o cara chegou pra ele e disse assim: olha só, Thomas, eu não sou estudioso, né? Eu não sou letrado e tal como você, mas olha o tanto de gente que tá assinando isso daqui. Tem bispo, tem pessoas importantes, tal, blá blá blá. Vem com nós, assina também, né? Nos apoia. E disseram ainda pra ele, mas não te preocupa que tu não precisa acreditar nisso. Só assina pra ficar livre. Porque, gente, só pra vocês entenderem, vamos esclarecer um pouco as coisas. Então, o rei, assim, obrou pro Papa, casou de novo. E disse, eu sou o chefe supremo da igreja da Inglaterra. Fez um juramento onde ele dizia que esse meu casamento é válido e eu sou o chefe da Inglaterra. Todo mundo tem que assinar. E todo o povo, todos os bispos, exceto São João Fisher, né, tinham que assinar. São João Fisher e São Thomas More foram presos. Não foram presos juntos, mas foram presos. E São Thomas More foi preso na Torre de Londres. Ele ficou 3 meses preso, sendo interrogado. Aí ele escrevia, e dessa época ele escreveu um livro muito bonito que se chama Diálogos sobre a Tribulação, onde ele estava preso, ele escreveu isso. Aí ele tá escrevendo, tira o papel dele, pra ver se o homem se dobrava, né? Aí questionava ele de novo, mas por que tu não vai assinar? Todo mundo tá assinando. E aí essa história que o Pablo vai contar. Exatamente. E aí o homem falou isso pra ele, né? Tá todo mundo aí, a galera, nossos amigos, todo mundo assinou, né? Porque não precisa, nem ele falou, não precisa acreditar, só assina, né? Tanto é que até mesmo a própria filha dele, né? Numa das cartas manda isso pro pai. Assina esse negócio aí, assina esse negócio aí, depois o senhor sai e se confessa. Não, isso é uma coisa muito séria, gente, pra ver a entrega desse homem à verdade, assim, né? A verdade. Porque, vejam bem, pra maioria das pessoas, a igreja da época tinha os seus problemas. Então, assim, se eles dissessem que o rei era o chefe da igreja da Inglaterra, no domingo ia ter missa do mesmo jeito. Não ia mudar nada na vida deles. Tanto que a esposa dele e os filhos foram contra ele. A esposa dele disse que ele era um bobo. Tu é um bobo, só tu pensa assim na Inglaterra inteira, tu tá louco, né? Tu quer fazer uma cena. Imaginem só, porque uma coisa o cara vai ser martirizado, tá todo mundo apoiando ele. É o nosso herói, ele ali tá morrendo na arena e tal. Não tô dizendo que isso é fácil, né? Mas outra coisa cara, só tu pensa assim, tu é louco, não sei o quê.
ridicularizado. Na época, assim, ninguém admirou ele. No geral, todo mundo ridicularizou ele. E vejam, como a gente falou antes, né? No sacramento do matrimônio isso veio parar. Né? Isso veio parar num sacramento extremamente importante. E voltando então à assinatura, ele responde a esse homem e diz assim: beleza, vamos supor que eu assinei na parceria com vocês. Agora vamos ver de um outro ponto. Você viveu a sua vida justa, né? Lembrando que um homem justo é um homem virtuoso e tudo mais, e eu não. Aí nós dois morremos, você vai pro céu e eu vou pro inferno. Mas aí eu vou lá e tu é meu amigo, então vem comigo aqui, né? Não precisa confiar, não precisa, né? Tu viveu diferente, mas na parceria, né? Vem comigo. E é isso que as pessoas estavam pedindo, é assim que ele via isso. Porque ele estava negando a Deus para ir em favor dos desejos humanos. E é uma coisa interessante também, que isso é bem importante de frisar, que na época, para as pessoas em geral, não é que eles tinham claro que o poder do... Porque assim, no fundo, o que era a questão? Quem manda mais, o Papa ou o Rei? Não era, gente, claro, na época, se o Papa mandava mais, se deveria ser assim. Para as pessoas em geral que não estudavam, não tinha problema, como eu falei. E assim, a própria igreja não tinha uma doutrina clara sobre isso. O que tinha era lá os escritos da patrística, onde se falava sobre autoridade e tal. São Tomás More estudou por conta isso tudo. Ele pensou, olha, eu não sei quem está certo nisso aqui, vou estudar. E estudou. E uma vez que ele estudou e a consciência dele disse, realmente, o Papa tem mais poder e o rei está errado, ele não voltou atrás. Fidelidade à consciência até a morte. E é interessante que ele morreu por uma verdade que não é empolgante, vamos dizer assim. Não foi pela Eucaristia, não foi por Nossa Senhora, não foi por dizer que Jesus é Deus, foi porque, não, quem manda é o Papa. Isso não é empolgante, gente. Ainda mais numa época em que a hierarquia da igreja tinha seus problemas e tal. E importante entender também por que ele teve que ficar tanto tempo preso, né? Ele ficou 3 meses preso. Porque qual que era o problema? Tinha que fazer aquele juramento de que o rei mandava mais, etc. Só que assim, ele nunca falou contra o rei publicamente. Ele estudou e resolveu. Ele nunca falou pra ninguém sobre isso, gente. Só que ele também não apoiou o rei. Então falaram, tu tá contra o rei. Porque, veja, se ele pregasse contra o rei, se ele dissesse, não, o rei tá errado, eu não vou assinar, ele logo seria morto. Porque, traição, falou contra o rei. Mas ele não abriu a boca, ele só disse, olha, eu analisei essa questão e a minha consciência não me deixa concordar com isso. Por quê? Não vou falar nada contra o rei, eu só não posso concordar com isso. Eles não podiam matar ele porque a lei não permitia que matasse alguém por ficar em silêncio. Só podia matar alguém porque falou algo contra o rei, mas porque alguém ficou em silêncio não podia. Então ele ficou 3 meses preso e tal. E até é engraçado assim, pra vocês verem como ele era um homem genial quando ele foi ser julgado pra morte, né? Olha a lógica que ele usou. Tem uma máxima que diz, quem cala consente. Eu calei, então vocês não podem pressupor que eu fui contra, porque eu calei. Então o máximo que vocês podem pressupor é que eu concordei. Então se é por isso, vocês não podem me condenar. E mesmo assim condenaram ele, porque estavam de saco cheio dele, né? O rei sentiu muito matar ele. Exatamente. Porque, não só porque, se ele apoiasse, todo mundo ia apoiar, mas porque todo mundo sabia, né? Que era um homem santo, era um homem virtuoso e que aquilo era uma condenação totalmente injusta, né? Mas aí também ele ficou 3 meses preso pra deixar a barba crescer, né? Só pra poder mandar também teve isso. Porque lembre como nós falamos, né? Que era um homem muito bem humorado e tudo mais. Há boatos que quando ele foi... Não, boatos não. Isso é venérico. É venérico. Venérico, é verdade. Nossa. E é genérico. Então, não, mentira. Até onde eu sei é verdade, porque tem as atas ali. É verdade. Ele foi decapitado, né? A sentença dele foi essa. E primeiro ele perdoou o carrasco. Exatamente. Ele olhou pro carrasco, assim, ainda em pé, e disse... faça o que tem de fazer, eu te perdoo qualquer coisa e tal, porque nem o carrasco não queria matar ele, de tão gente boa que ele era. O serviço dele era matar, vou fazer o quê, né? Ele tinha que obedecer também. Aí ele foi lá, se curvou pra cortar a cabeça dele e largou a pedra. Ele ajeitou a belíssima barba dele. 3 meses sem cortar a barba, né? Tava grande. Com certeza devia estar bem penteada a barba, porque vocês podem ver que o homem andava na estica, né? E ele puxou assim e olhou para o carrasco e disse... Cuidado com a minha barba. Quem traiu o rei foi eu, não ela. Não precisa cortar ela, não precisa cortar a barba. Vejam isso, né? Não corta minha barba. Quem traiu fui eu.
E outra coisa também, né, voltando a esse ponto que eu falei das vestimentas e tudo mais, que vocês vão ver nas imagens, e a gente pode ver isso porque ele era chanceler e tal, na Inglaterra, um homem muito bem vestido, devia estar sempre elegante, e isso escondia uma das faces da sua santidade, que é o quê? Penitência, jejum, mortificação, e ele usava um cilício, né? Você que não sabe cilício, tio Google ou tia Aline poderia contribuir com essa informação. Tia Aline é um negócio também, né? Mas o silício, ele é tipo um cintinho, assim, de ferro que a gente usa... A gente usa? Não, né? Mas se usa, eu não uso pelo menos. Mas se usa na coxa ou em algum outro lugar que fique longe dos olhos, assim, e que tem uns espinhozinhos, assim, ou algumas garrinhas que... Ele incomoda um pouco, né? Não é uma coisa que... Não é uma coisa masoquista, é um negócio assim. Pra machucar, né? Pra tu sentir realmente... Pra gerar um incômodo. Mas não é pra ficar saindo sangue, essas coisas tudo assim, é só pra dar uma machucadinha, né? Assim, um incômodo, um desconforto, pra que tu lembre de Deus, lembre de ofertar a oração, porque quando a gente vai vivendo tudo muito no bem bom, a gente vai esquecendo que tem que, né, penitência, oração, como a gente já falou no episódio de mortificação, de quaresma. Que mais. Essa era uma prática muito comum na época pelos religiosos, mas não pelos leigos, né? Mas ele fazia isso. E outra coisa que ele fazia também, por baixo de toda a roupa, todos os camisetão e coisa que ele usava, porque em Inglaterra era frio também, ele usava uma camisa de pelos. Que era um negócio que coçava profundamente. E aí ele ficava suportando aquilo ali calmamente durante o dia e ofertando aquilo pra Deus. E mesmo assim era bem humorado, né? Tava ali passando os perrengues que era e não tava ali brigando com as pessoas e tirando com todo mundo, né? Era um cara bom, feliz, alegre, ninguém suspeitava, né? Quem descobriu foi a filha, né? Sim. O cilício ele mandou pra filha, perto da execução ele mandou pra ela, e a camisa de pelos não lembro se ele mandou também ou como é que foi. Mas foi essa filha, a Margaret, que inclusive é muito bonita, como a gente falou antes, as cartas dos dois, né? Teve uma das ocasiões em que a filha dele tentou convencer ele também a desistir, e ele faz uma analogia a Eva. Ele chama a filha dele de Eva, porque Eva, né, começou a Adão a pecar e tal. Ah, Eva tá aqui, né, tentando me convencer a deixar pra lá e tudo mais, né? E bom, acho que uma indicação também, já tá bem grande o episódio, mas pra quem quer conhecer mais a vida de São Thomas More, 2 indicações, melhor dizendo. Tem um livro da Quadrante que se chama A Sós com Deus, Cartas da Prisão, um negócio assim, mas o nome é A Sós com Deus, que é uma coletânea de cartas dele, muito boas, e tem no início uma biografia, então ajuda a contextualizar cada carta. E tem um filme, né, que é um filme bem famoso, que ganhou 6 Oscars, inclusive, tu vê, né, antigamente no Oscar tinha filme bom, que se chama O Homem que Não Vendeu Sua Alma. É um filme que não é fácil de assistir, no sentido de que ele é meio antigo e tal, e ele é adaptado de uma peça de teatro. Fizeram uma peça de teatro para falar de São Thomas More, e o cara adaptou a peça em filme. Então, assim, pra nós que estamos acostumados aí com Vingadores, é difícil, porque é um filme que o cara tem que prestar atenção, mas é ótimo, é um baita filme, E fica a recomendação aí. Isso. Então, pra fechar o nosso episódio, né, tem 2 coisas pra falar. Primeiro, que vocês mandem esse episódio pros amigos políticos, estudantes de direito, advogados. Quer ver um chabu, né? Só porque eu falei dos advogados e dos juízes. Eu quero. Mandem pra todo mundo pra Se eu for ouvir. preso, vocês sabem por quê. Vai nós 3, vai todo mundo junto, Isso, né? a gente te manda carta. Só eu vou ficar sem barba. Eu vou mandar cartas aí. Vou continuar barbudo. Né? Então mandem esse episódio para as pessoas que vocês conhecem. E para fechar, então a gente tem, né, mais uma frase de São João Paulo II que diz: essa harmonia do natural com o sobrenatural é talvez o elemento que melhor define a personalidade do grande estadista inglês. Viveu a sua intensa vida pública com humildade simples, caracterizada pelo proverbial bom humor que sempre manteve, mesmo na iminência da morte. Isso aí. É isso aí. Amém. Amém. Até a próxima, Amém. gente. Até a próxima. E vejam o filme e quando forem assistir, marca o Catholic Talk lá como muito indicadores. Bom. Muito bom. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.